Olá! No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai compartilhar com vocês a primeira experiência que a gente já teve fazendo sabonete de vinho. Ou seja, coisas vão acontecer. Bora com a gente! Como eu falei, a gente vai fazer um processo completamente diferenciado. Normalmente, quando a gente vai compartilhar uma receita aqui no canal, a gente faz ela antes, tem certeza de que ela dá certo, né? Vê como é que vai ser o processo e tudo mais. Depois a gente grava, reproduz e aí tudo bem. Só que no vídeo de hoje a gente resolveu fazer uma coisa muito louca. Como vocês sabem, a gente já compartilhou uma receita aqui no canal de cerveja, então a gente já tinha tido a experiência de fazer sabonete com álcool, né? Sabonete alcoólico. Só que com vinho o processo é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser um sabonete alcoólico, né? E a gente resolveu fazer um outro processo. A ideia original era que a gente fosse fazer o sabonete, chegar ao trace, levar ele no fogão, chegar na alta temperatura e terminar ele como um hot process de alta temperatura fora da bancada. Mas o que aconteceu foi que ao longo do processo a gente se deparou com alguns desafios e a gente teve que mudar os planos. E a gente decidiu compartilhar essa receita justamente por isso, para mostrar para vocês como que é quando você está aprendendo, quando você está lidando com desafios novos, né? O que você tem que fazer, o que dá para você fazer. Então vocês vão reparar aí que ao longo desse processo minha massa ficou dura demais, eu botei mais líquido, várias coisas aconteceram e eu fui tentando remediar até chegar no resultado final. E eu quero que vocês vejam aí e acompanhem esse passo a passo, que tá uma loucura. Lembrando que o passo a passo da receita tá lá no nosso blog com todos os detalhes. O link para acessar é o primeiro link que aparece aqui na descrição. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar o seu vinho previamente para congelar. Você não é obrigado a fazer isso, mas isso vai evitar que a sua mistura com a lixivia esquente demais, borbulhe e, enfim, você corra risco dele transbordar. E a gente optou por deixar 50 gramas de vinho congelado para colocar quando o sabonete já estiver mais saponificado ou totalmente saponificado. A gente também colocou os nossos óleos para esquentar, né? Porque a gente está usando óleos mais sólidos. Então a gente esquentou eles um pouco para facilitar que eles se misturem completamente. Agora a gente vai colocar aqui a nossa mistura de soda, tá 45 graus. Jogar a nossa lixivia aqui nos nossas misturas de óleo para virar massa de sabão. E vamos fazer o processo normal para tentar chegar ao trace. Gente, repara que só porque eu esperei aqui, eu deixei o mixer parado 1 minutinho sem mexer, ele começou a endurecer embaixo, né? E aí eu continuei mexendo sequencialmente para tentar chegar numa massa mais homogênea possível. Depois que eu achei que ele chegou no mais homogêneo que eu chegaria ali, eu levei ele de volta para o fogo com o intuito de tentar chegar a 100 graus para continuar a receita fora da bancada, né? Fazendo o vulcão e a saponificação. Mas simplesmente, mesmo não usando a chapa de banho-maria, usando a panela direto no fogo, a gente não conseguiu chegar nessa temperatura. O mais alto que a gente conseguiu chegar ao longo desse processo aqui de voltar com ele para o fogo foi 96 graus. E então a gente fez a receita meio no fogão, meio na bancada, meio no fogão, meio na bancada. Aqui eu segui, né, esperando para ver se minha massa de sabão ia conseguir cozinhar aqui dentro da panela ainda, mas tentando levar a temperatura para cima para poder tirar ele do fogo e evitar de gastar gás, né? Eu opto por fazer esse método de bancada principalmente porque ele é mais econômico, você não precisa ficar com o fogão ligado, você só esquenta os óleos. Mas como aqui a minha temperatura baixou e eu não tô conseguindo subir com ela de novo, eu tô usando o método tradicional, né? Fazendo um hot process na panela mesmo e cozinhando ele aos poucos. Repara que eu tô mexendo bastante, não paro de mexer nem um pouco, porque eu quero que a massa não grude no fundo, né? Isso é muito importante. E quero que ela esquente de forma homogênea. Aí eu volto ela pra bancada e fico nesse processo de mexer. Talvez se o meu mixer não fosse um mixer potente, né? Eu uso um mixer de 700 watts, talvez eu tivesse dificuldade aqui nessa hora e tivesse que mexer única e exclusivamente com uma espátula ou com um fouet para não superaquecer o meu mixer, né? Não correr o risco de queimar ou estragar ele. Eu optei por colocar agora aqui aquele meu vinho que eu tinha deixado separado com o intuito de deixar minha massa mais líquida, né? Porque tá ficando mais dura, mais difícil de mexer. E aí eu vou voltar com ela pro fogo um pouquinho para ver se eu consigo subir a temperatura dela de novo, ao mesmo tempo que evaporar o restinho desse álcool, né, que ficou aqui com esse resto de vinho que eu coloquei. Repara como a cor da massa ficou muito mais viva, né? E eu acredito realmente que a cor tenha sido preservada
porque eu coloquei esse pouco no final, ao invés de só aquela parte de vinho no começo, né? Porque no começo o vinho ficou com uma cor bem mais amarronzada e agora ele tá com uma cor bem mais avermelhada. Então eu sigo mexendo sem parar também, com a preocupação dele não misturar, não agarrar no fundo, né? De que ele não queime, eu não quero que minha massa queime ou que ela comece a ficar heterogênea. Esse também é um motivo pelo qual eu gosto de fazer o hot process fora do fogão, porque a massa tende a ficar mais homogênea. Então aqui eu tô mexendo bastante para que ela não fique heterogênea, não fique em pedaços mais cozidos do que outros. A massa já tá ficando com bastante cara de cozida mesmo, de que tá na fase gel agora. A gente vai fazer um teste de pH para ver como é que tá o avanço da saponificação, mas eu acredito que já esteja bom pra gente colocar na forma. Para como ela tá bem desgarrada do fundo, tá bem fácil de manipular ela para fora do fundo. Realmente tá com uma cara de que já virou sabão. E a gente vai fazer o teste agora para confirmar. Eu tô colocando aqui um pedacinho de sabão na água destilada, né, mexendo com o mini mixer para poder acelerar o processo dele dissolver. E repara como o pH já tá na faixa de pH adequada. Como a minha massa tá muito sólida, eu optei por colocar aqui 2% de lactato de sódio, com o intuito de deixar a massa mais fluida e que eu consiga colocar ela na forma e ela fique homogênea. Porque às vezes quando a gente deixa a massa seca demais, o sabonete fica quebradiço quando a gente enforma, né? E isso é preocupante, que você corte e acaba tendo que fazer um rebatching, né? E tendo trabalho aí de novo. Esperamos aí 24 horas para desenformar. Eu gostei bastante dessa cor, né? Ficou bonita, ficou uma cor interessante mesmo. Ficaram leves pedacinhos heterogêneos, mas nada muito gritante, nada que diferenciasse muito do sabão. E ficou rústico, mas ficou bem legal. Apesar de toda essa confusão que vocês viram aí, tá aqui o sabonete de vinho. Eu amei o resultado. Se eu pudesse voltar, né? Na verdade, quando eu for fazer novamente essa receita, algumas pequenas coisas eu vou fazer diferente com certeza. E eu queria até trazer essas reflexões aqui para compartilhar com vocês. Uma coisa que eu senti falta foi da receita ter mais líquido, né? Ela acabou ficando uma receita muito seca. E isso porque muitas pessoas, quando vão fazer um sabonete alcoólico, elas tiram o álcool antes do processo, né? Fervem ali e tiram antes. Só que acompanhando nos fóruns, eu vi muita gente que não fazia dessa forma. As pessoas simplesmente colocavam os aditivos alcoólicos e deixavam o álcool evaporar ao longo do processo. E o que aconteceu com o vinho foi que evaporou muito álcool e meu líquido da receita acabou ficando menor. Então, uma dica que eu dou, né, para se você for testar essa receita, é aumentar um pouco a quantidade de líquido, colocar um pouco de água diluída no seu vinho. E assim, quando o álcool evaporar e você perder esse álcool, né, e essa matéria líquida, você ainda vai ter água para suprir e a sua receita ficar um pouco mais fluida. Isso vai facilitar muito no processo de colocar ele na forma. A gente usou óleos essenciais aqui, né? Fez um blend de óleos essenciais. Eu gostei muito desse blend com o vinho. Achei que eles casaram muito bem. Mas se for do seu gosto, se você optar por não utilizar óleos essenciais, você também pode fazer ele puro, né? Só o aroma do vinho mesmo. Lembrando que fica um quê meio alcoólico, né? Apesar da maior parte do álcool evaporar, você sente um cheirinho de bebida alcoólica. Eu amo. Vamos fazer um teste de espuma para ver como que tá a espuma dessa belezinha? Bom, gente, é isso. A espuma ficou maravilhosa. Adorei. Errando que a gente aprende, errando que a gente aprimora a nossa técnica. Então não deixem de testar, sempre usando equipamentos de segurança, tá? Se protejam, porque isso é muito importante. Se você gostou dessa receita de vinho e gostaria de ver uma receita com vinho branco também, deixa aí nos comentários. Quero receita de vinho branco, que a gente faz também outro processo para vocês verem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!